Olá, eu queria compartilhar uma história com você. Não é uma superprodução de Hollywood, não tem efeitos especiais e talvez nem pareça algo extraordinário. Mas existe a chance de que essa história faça diferença na sua vida. Eu moro em São Paulo e, durante muito tempo, minha rotina foi igual à de milhões de pessoas. Acordar cedo, enfrentar o trânsito, ir para o trabalho e voltar para casa no fim do dia. No caminho, eu gostava de observar a cidade, os prédios, a arquitetura, a correria das pessoas. São Paulo tem algo que impressiona, mesmo quando você passa pelos mesmos lugares todos os dias. Em uma dessas idas ao trabalho, passei em frente ao prédio da Bolsa de Valores. Lembro que fiquei admirando aquela construção por alguns segundos. Era um lugar que eu já tinha ouvido falar muitas vezes na televisão, em reportagens e programas sobre economia. Mas, ao mesmo tempo em que eu estava ali, fisicamente perto daquele prédio, sentia que existia uma enorme distância entre aquele mundo e a minha realidade. Na minha cabeça, investir era coisa de gente muito rica. Pessoas de terno e gravata, executivos, empresários, pessoas que pareciam viver em um universo completamente diferente do meu. Então, eu simplesmente continuei caminhando. Seguir minha rotina, acreditando que aquele mundo não tinha nada a ver comigo. Mas eu não imaginava que, algum tempo depois, descobriria que estava completamente enganado. Mas a vida tem um jeito curioso de nos surpreender. Algum tempo depois daquele dia, comecei a ouvir cada vez mais pessoas falando sobre investimentos. Não eram milionários, nem executivos de grandes empresas. Eram pessoas comuns, com profissões comuns, que simplesmente haviam decidido aprender mais sobre dinheiro. Aquilo despertou minha curiosidade. Comecei a pesquisar e descobri algo que nunca tinham me contado. Investir não era um privilégio reservado aos ricos. Qualquer pessoa podia começar, mesmo com pouco dinheiro. Mas descobrir isso não resolveu tudo. Na verdade, surgiram novas dúvidas. Como investir? Onde investir? Quais eram os riscos? Como evitar erros? Como saber se eu estava tomando a decisão certa? Eu sempre fui uma pessoa prudente. Antes de dar qualquer passo, gosto de entender exatamente onde estou pisando. E quando o assunto é dinheiro, esse cuidado se tornava ainda mais maior. Foi então que conheci o curso Me Poupe. O que mais me chamou a atenção não foi a promessa de ficar rico da noite para o dia. Pelo contrário, o curso me mostrou algo muito mais valioso: conhecimento. Eu finalmente comecei a entender como o mercado funciona, como investir de forma consciente, quais riscos existem e como tomar decisões mais seguras para o meu perfil. Aos poucos, aquilo que parecia um mundo distante começou a fazer parte da minha realidade. Hoje, eu consigo investir com mais tranquilidade, mais segurança e muito mais confiança do que antes. Mas o maior resultado não apareceu apenas na minha conta de investimentos. A verdadeira mudança aconteceu dentro de mim. Aprender sobre investimentos me mostrou que muitos dos limites que colocamos em nossas vidas existem apenas porque acreditamos que certas coisas não são para nós. Durante muito tempo, eu tive receio de tentar coisas novas, não por falta de vontade, mas porque sempre fui cauteloso. E eu continuo sendo. A diferença é que hoje eu entendi que prudência não significa ficar parado. Prudência significa aprender, se preparar e então seguir em frente com responsabilidade.
Se você também quer entender melhor este universo e dar os primeiros passos com mais segurança, vou deixar o link do curso na descrição. E se existe uma moral para essa história, talvez seja esta: não devemos concluir que algo é impossível apenas porque ainda não sabemos como fazer. Muitas vezes, o nosso maior inimigo não é a falta de capacidade, é o medo. Os nossos sonhos são parecidos com os lindos prédios históricos de São Paulo. Quando olhamos para eles prontos, parecem grandiosos demais para terem sido construídos por pessoas comuns. Mas cada um deles começou da mesma forma, um tijolo de cada vez. E talvez a parte mais difícil de toda a construção seja justamente colocar o primeiro tijolo. Depois disso, cada passo nos aproxima um pouco mais daquilo que parecia impossível.